muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Eu começo por lhe perguntar, Sr. Doutor, o que é uma conjuntivite? Pois, então convém definir o que é conjuntiva desde logo. A conjuntiva é uma membrana mucosa que está a revestir a maior parte da superfície ocular. Ela divide-se em 3 regiões. A primeira, que está mesmo a forrar a parte interna da pálpebra inferior ou pálpebra superior. Depois faz um fundo de saco em que ela fica livre e finalmente vai revestir a parte branca do olho, portanto a esclera, a parte bulbar, e termina junto à transição entre a parte branca do olho e a parte transparente, que é a córnea, numa região que se chama limbo, e portanto aí termina a conjuntiva. Tudo em medicina que termina em ite chama-se uma inflamação e, portanto, uma conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. Sim. Nós realmente dividimos as conjuntivites em 2 grandes grupos, infecciosas ou inflamatórias. Infecciosas podem ter várias causas, bacterianas, víricas, por parasitas, por fungos, estas 2 mais raras. Sim. As inflamatórias, geralmente as alérgicas. Mas quais são as mais graves, Sr. Doutor? Depende da idade do paciente e depende do antigênio que provoca a conjuntivite. Por exemplo, as conjuntivites neonatais, que nós definimos como aquelas conjuntivites que surgem nos bebés, nos recém-nascidos, durante as primeiras 4 semanas, são graves, porque o antigênio é bastante agressivo, geralmente é ou a Neisseria gonorreia ou a Chlamydia trachomatis, e ela pode infeccionar o olho de tal maneira que provoca cicatrizes permanentes, quer na conjuntiva, quer na córnea, quer nas pálpebras, inclusive pode dar uma reação sistémica, portanto, de todo o corpo do bebê e causar sintomas muito graves. E, portanto, depende da idade e depende do agente etiológico. Há conjuntivites, por exemplo, provocadas pelo mau uso de lentes de contacto. Sim. Por exemplo, há um parasita que se chama acantamoeba, que pode, por exemplo, provocar uma lesão não só na conjuntiva, mas também na córnea e perfurar a córnea em praticamente 24 horas. O Sr. falou-nos dos recém-nascidos, isto já responde à minha próxima pergunta, que é se pode ou não surgir em todas as idades. Pode, em todas as idades. Desde logo, a criança, ao sair pela via normal, pode, se a mãe estiver infectada, provocar uma conjuntivite. Nós geralmente fazemos uma profilaxia através de um colírio e, portanto, esse colírio é bastante eficaz para evitar essas conjuntivites. Pode também, curiosamente, pelo facto de estarmos a instilar esse colírio, provocar também uma conjuntivite química por causa do colírio que estamos a instilar. Mas, em qualquer idade, pode surgir uma conjuntivite. Sr. Doutor, quais são os sintomas mais frequentes da conjuntivite? Desde logo a pessoa fica com o olho vermelho. E isso é importante definir também, que um olho vermelho não é igual a conjuntivite. Portanto, se uma pessoa tiver um olho vermelho, deve ir a um oftalmologista para se certificar que é uma conjuntivite. Claro. Por exemplo, uma uveíte é parecido com uma conjuntivite e praticamente não tem nada a ver, porque uma conjuntivite é uma inflamação da superfície do olho e uma uveíte é uma inflamação das camadas internas do olho, que é uma situação também muito grave. Em pessoas que têm artrite reumatoide, psoríase, um síndrome urológico, síndrome de Reiter, pelvis espondilite anquilosante, essas pessoas devem saber que, se tiverem o olho vermelho, não devem ir a uma farmácia comprar qualquer gotinha, devem de facto ir a um oftalmologista, porque estes grupos que eu falei, estes 4 grandes grupos, têm mais suscetibilidade de terem uveites e não conjuntivites. Portanto, uma pessoa que tem o olho vermelho deve ir a um oftalmologista. E depois os sintomas são variados, é lacrimejo, secreções, sensação de corpo estranho, ardência, fotofobia, que é a dificuldade em encarar a luz. Às vezes começam a ter uma dor à frente do ouvido por causa de um gânglio que nós temos aqui, um gânglio pré-auricular, que se torna tumefacto e, portanto, começa a ter dor. Pronto, as secreções podem ser líquidas, podem ser mucopurulentas e tudo isso vai também definir se a conjuntivite é bacteriana, se é vírica, se é alérgica. Claro, o tipo de conjuntivite. Sr. Doutor, e quais são as formas de transmissão de conjuntivite? Por exemplo, no caso da conjuntivite viral, é extremamente contagiosa. É, e é das mais frequentes.
Por exemplo, se nós estivermos com uma faringite, se estivermos constipados, ao espirrar ou tossir, os micro-organismos ficam no ar e, portanto, esses micro-organismos que estão no ar podem entrar em contato com a superfície do olho e, desde logo, ficar com uma conjuntivite. Ou então, podemos tossir com a mão à frente, não lavar a mão e esfregar o olho e, portanto, há um contágio direto do dedo para a conjuntiva. Portanto, a partir daí, sabemos que devemos ter uma boa higiene das mãos, não tocar nos olhos sem as lavar e ter cuidado com a pessoa com quem convivemos ou as pessoas com quem convivemos, porque dar um beijo, por exemplo, estar a dormir na mesma cama, os mesmos lençóis, tomar banho e limpar-se na mesma toalha, tudo isso pode provocar um contacto direto e, portanto, o contágio. O contágio. Sr. Doutor, e também é muito frequente surgir uma conjuntivite num olho e no dia seguinte, mais ou menos em 24 horas, passar para o outro olho. Portanto, acaba por afetar os dois olhos por ser muito contagiosa. Sim, porque por muitos cuidados que uma pessoa tenha, é quase instintivo a pessoa sem querer coçar o outro olho. Ou, por exemplo, se estiver a dormir, as secreções começam a escorrer para a almofada e depois, durante a noite, sem querer, roda a cabeça e, portanto, essas secreções vão contagiar o outro olho. Portanto, é muito frequente a pessoa ter uma conjuntivite num olho e depois, passado um dia ou dois, já estar no outro olho. Não é? Sr. Doutor, e quais são os tratamentos para a conjuntivite? São os mesmos ou dependem, variam consoante o tipo de conjuntivite e as causas? Depende. Se for bacteriano, portanto, temos ali uma bactéria e, portanto, nós vamos receitar colírios e pomada que sejam antibióticos. Uma coisa importante é que, geralmente, o que nós deveríamos, de facto, fazer era, primeiro, uma colheita das secreções, uma zaragatoa dos fundos de saco, para depois se investigar qual é o agente etiológico, qual é a razão, a causa daquela conjuntivite. Mas, geralmente, nós temos antibióticos de largo espectro, é assim que nós chamamos, bastante potentes, e que nós já sabemos que existem famílias, nós dividimos geralmente em gram-positivos e gram-negativos, famílias que são mais frequentes e, portanto, de uma maneira geral, nós receitamos um antibiótico de largo espectro, não vamos estar à espera do resultado, que às vezes demora bastantes dias, e atuamos logo com um antibiótico de largo espectro para aquele agente. E, portanto, é isso que nós fazemos com as bacterianas. Nós sabemos que as mais frequentes são as gram-positivas e, portanto, damos um antibiótico em colírios e pomada e também anti-inflamatório para melhorar a sintomatologia relativamente àquele agente que nós achamos que é o mais frequente e, portanto, vai resultar. Sim. Se for vírico, não adianta muito estar a dar antibiótico, porque, de facto, enquanto a conjuntivite for vírica, o antibiótico não vai atuar num vírus, a não ser que seja uma conjuntivite herpética. O herpes também é um vírus e, portanto, aí temos determinados antivíricos específicos para uma conjuntivite herpética. Mas se for uma conjuntivite vírica vulgar e o agente mais frequente chama-se adenovírus, então aí nós vamos receitar apenas medicamentos sintomáticos para aliviar a sintomatologia, nomeadamente compressas frias, para aliviar as queixas que têm, lubrificante ocular, podemos dar um anti-inflamatório fraco, geralmente não damos um corticoide porque o corticoide vai favorecer a replicação do vírus, damos um analgésico sistémico se tiver, porque geralmente as conjuntivites víricas têm a tal gânglio pré-auricular e, portanto, dão dor, portanto, damos um analgésico sistémico se tiver dor à frente da orelha. Basicamente vamos tratar dessa maneira, portanto, sintomática, porque já sabemos que estas infecções são autolimitadas, portanto, elas só por si, o nosso organismo, se nós estivermos bem de saúde, vai acabar por acabar com a infecção. Se for alérgica... Ao fim de mais ou menos quanto tempo? 7, 10 dias? Depende muito de conjuntivites. Há conjuntivites crónicas que se arrastam depois no tempo, a partir das 3 semanas, porque há determinados, por exemplo, micro-organismos que são tão agressivos que começam a criar uma membrana, uma pseudomembrana, por cima da conjuntiva, como se fosse quase um guarda-chuva. Por muitos colírios que nós colocamos, o próprio micro-organismo defende-se, criando uma membrana e, portanto, impede que o antibiótico penetre na conjuntiva e, portanto, deixa de ser eficaz. E, portanto, aí nós, no nosso consultório, temos que retirar essa membrana para, novamente, o antibiótico que estamos a instilar ser eficaz. Portanto, depende muito do agente, mas, geralmente, sim, 2 semanitas fica curado.
E quem usa lentes de contacto, Sr. Doutor, deve evitar as lentes até que os sintomas desapareçam totalmente? Claro, isso é fundamental, não é? Porque a lente de contacto nunca está colada no olho, está a dançar sempre um bocadinho e, portanto, sempre que nós piscamos, ela está a roçar na superfície do olho e está a provocar microtraumatismos. E, portanto, os traumatismos, por exemplo, por lente de contacto, são um bom veículo para uma infecção que depois se torna cada vez mais grave, porque para além da conjuntiva também podemos infeccionar a córnea. E, portanto, a primeira coisa que devemos fazer é retirar as lentes de contacto dos dois olhos e depois, quando estiver curado, colocar umas novas lentes de contacto com um novo líquido de limpeza, com os novos blisters, isto se forem lentes de contacto não diárias. Mas as infecções por lentes de contacto podem ser graves, nomeadamente aquela que eu falei da acantamoeba, pode ser bacteriana também e também alérgica, porque a própria lente de contacto, como está revestida por um muco, há antigénios que estão no ar que podem colar-se à superfície da lente de contacto e, portanto, formar pequenos focos de infecção que, ao piscarmos o olho, vai roçar sobre a conjuntiva superior e, portanto, provocar aí uma conjuntivite típica das lentes de contacto, que nós chamamos gigantopapilar, porque as papilazinhas da conjuntiva começam a ficar muito grandes. É um dos tipos de uma conjuntivite alérgica, provocada precisamente por depósitos na superfície da lente de contacto, que depois começa a fazer atrito sobre a superfície tarsal superior. Sim. De resto, conselhos de prevenção, já aqui nos deixou, não partilhar, por exemplo, toalhas, não coçar os olhos com as mãos, ter hábitos de higiene, como lavar as mãos com frequência. Isso. São conselhos que ficam para todos os nossos telespectadores para prevenir e evitar também a transmissão de conjuntivites. Claro, e nas pessoas que têm alergias, saber muito bem a que antigénios é que são alérgicos. Se tem uma conjuntivite alérgica, deve ir a um dermatologista, a um imunoalergologista, fazer uns testes para saber se é alérgico aos ácaros, aos pelos de animais, a cosméticos, roupas, joias, enfim, há uma panóplia de situações que nós podemos depois evitar essas conjuntivites recorrentes. Muito bem. Dr. Álvaro Sá, vamos fazer agora uma curta pausa neste programa, mas voltamos já de seguida com as dúvidas dos nossos telespectadores.